Olá, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, nós estamos agora no sétimo mandamento. No vídeo anterior nós falamos sobre o sexto mandamento e hoje nós vamos estudar sobre o sétimo mandamento. Mas antes de nós começar, eu farei uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos o Espírito Santo que ele nos ilumine no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de eu começar a falar desse mandamento, eu quero contar para vocês uma história, uma ilustração que talvez seja verdadeiramente ou não. O autor dessa história não sou eu, mas eu deixarei na descrição do vídeo o nome dele e qual foi o livro que ele descreveu. Mas eu vou contar essa história como se eu fosse o personagem dela. E peço que vocês prestem bem atenção, porque no final dela nós vamos falar sobre o sétimo mandamento. Agora abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e no versículo 14. E lá diz assim: não adulterarás. Não sei qual seria o relógio mais bonito do mundo, na opinião dos especialistas, mas em minha mente não tenho dúvida a esse respeito. Seria o relógio que sempre andou no bolso inferior esquerdo do colete de meu avô. Feito de ouro, tinha uma abertura com dobradiças na parte de trás e de vez em quando o vovô o abria para me deixar ver o pequeno mecanismo que se movia para trás e para frente, para trás e para frente. A cada avanço do ponteiro dos segundos, outras rodinhas minúsculas moviam o suporte de diante ao lado da mola mestra a qual o vovô dava corda todas as noites antes de ir para a cama. O relógio tinha tanto que ver com o meu vovô que parecia impossível imaginá-lo sem ele. Certa vez, quando eu tinha 6 anos de idade, nossa família passou um fim de semana com o vovô e a vovó. No domingo de manhã, acordei cedo. Mamãe e papai ainda dormiam, mas ouvi um suave murmúrio de vozes vindo da cozinha, de modo que saí e vi meus avós comendo mingau de aveia com molho quente de maçã e creme por cima. Depois de um abraço de bom dia, colocaram uma tigela sobre a mesa para mim e comi junto com eles. O colete do vovô estava desabotoado, mas a corrente do relógio estava visível, como sempre. Saindo da presilha que a segurava, a desaparecendo no bolso do colete, com os cotovelos sobre a mesa e o queixo nas mãos, olhei para o rosto do idoso homem e expressei uma ideia que havia acabado de brotar na minha mente. Vovô, posso ficar com o seu relógio quando você morrer? Não me lembro se os olhos azuis dele piscaram naquele momento, como fazia com frequência, mas a sua resposta ainda ecoa na minha memória. Sim, disse ele, quando eu morrer, o relógio será seu. Um senso de reverência me dominou e fiquei indescritivelmente emocionado. Acho que nem sequer terminei o de jejum antes de sair
docinho e contar a maravilhosa notícia para a mamãe. Para meu espanto, ela ficou horrorizada. Você não pediu isso de verdade, pediu? Escolhendo-me para trás, balancei a cabeça sem falar nada. A alegria daquele momento se evaporou. Instantemente, o tom da voz de minha mãe deixou claro que eu havia feito algo realmente terrível. Não vê que isso dá a entender que você está desejando que ele morra para poder ficar com o relógio? Explicou ela. Fiquei envergonhado. Naturalmente, nunca mais mencionei o relógio ao vovô. Mas ele não se esqueceu. 2 anos mais tarde, juntamente antes de morrer, ele disse à mamãe: lembre-se, meu relógio vai ficar com meu neto. Depois que ele se foi, mamãe mostrou o relógio e então guardou numa pequena caixa preta na prateleira superior do armário. Enquanto os anos passavam, ela me deixava tirá-lo de vez em quando para lustrá-lo e dar-lhe corda antes pô-lo de volta no lugar. Era sempre uma alegria vê-lo e recordar o amor que representava, bem como as lindas lembranças do vovô. Um dia, quando eu tinha 14 anos, em vez de guardar novamente o relógio, coloquei no bolso e disse à mamãe: agora já tenho idade suficiente para cuidar dele. Depois de um silêncio um tanto prolongado, ela respondeu: não, acho que seja uma boa ideia, mas você pode decidir. Na manhã seguinte, o relógio do vovô foi balançando para a escola no bolso dianteiro de minha calça jeans. Durante a primeira metade da manhã, era impressionante a frequência com que eu precisava olhar as horas. Nada se igualava ao fato de eu ser o único garoto na sala a ter um relógio de ouro. Notei que os outros alunos olhavam na minha direção de tempos em tempos e achei que talvez iriam se juntar em torno de mim na hora do recreio para admirar aquele notável relógio. Mas, como sempre, quando a sineta tocou, a classe inteira disparou na direção da porta e os meninos pegaram suas luvas de beisebol. Enquanto corriam, eu havia me esquecido de que a suspendemos o jogo na sexta-feira. Seria a vez da nossa equipe participar. Demorou uns 35 segundos até que todos se colocassem nos seus lugares e gritassem: ok, o jogo vai começar. Meu amigo deu início e depois deu uma bastonada que o colocou em segundo e depois disso foi a minha vez. Minha reputação como o rei das rebatidas ficou seriamente prejudicada. Quando mandei a bola para o campo de trás no primeiro arremesso, no momento em que William apagou e jogou para seu irmão, João, que estava na primeira base e eu havia ultrapassado e não estava longe da segunda e dei um mergulho heróico, deslizando pelo resto da trajeto e consegui tocar a base 1/10 de segundo antes que a bola se encaixasse na luva de Luiz. Puxa, aquilo foi adrenalina pura. Todos gritavam ao mesmo tempo. Foi um dos momentos mais inesquecíveis da vida, especialmente para alguém com a minha fama. Coloquei-me de pé, 3 centímetros mais alto que antes e comecei a sacudir a poeira. Nesse momento, minha mão encontrou algo duro, achatado e redondo no bolso direito da minha calça jeans. Ali estava o objeto, mas por alguma razão
parecia estranhamente deformado. Ai, não podia ser verdade, mas era. Ainda estremeço ao recordar aquele momento terrível. Entendi então que eu era o garoto absolutamente mais estúpido do mundo. Aos 14 anos, eu não sabia muito acerca do valor de um relógio de ouro de bolso, mas sabia o quanto amava meu avô, que havia confiado a mim, e descobri que no espaço de poucos segundos você pode fazer algo que passará anos, quem sabe o resto da vida, lamentando. É disso que se trata. O sétimo mandamento é só sobre quebrar algo frágil, precioso e muito, muito difícil, às vezes impossível de consertar. Algumas pessoas naturalmente discordariam. Pouco tempo atrás, uma atriz se exibia num programa popular de TV. Começou alegremente a citar nomes enquanto regalava o auditório com detalhes do seu irrequieto estilo de vida. Antes de eu encontrar o controle remoto, ela deve ter mencionado pelo menos meia dúzia de pessoas famosas com quem alegava ter ido para a cama. Para aqueles que partilham esse ponto de vista, este é um bravo mundo novo, e seus cidadãos dizem que ocorreu uma revolução, uma grande liberação, abrindo as portas para uma liberdade, alegria sem limite. Mas eles estão errados, e não porque alguém tenha inventado um decreto para estragar sua diversão, estão errados porque o sétimo mandamento expressa uma lei fundamental da vida, um princípio gravado profundamente no nosso coração e na nossa mente. Baseia-se na maneira como somos programados e não podemos romper isso sem violar algo profundo lá dentro. Uma das mais famosas passagens na Bíblia nos ajuda a entender por que isso é assim. Digo famosas porque até pessoas que nunca abriram a Bíblia na vida já ouviram a resposta de Gênesis capítulo 2 e versículo 22 e 23. Infelizmente, às vezes a passagem é usada no contexto de uma piada, mas se deixarmos isso de lado por um momento e tratarmos o texto como a respeito que merece, descobriremos que ele tem um significado profundo. Diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu tomara ao homem transformou-se numa mulher e trouxe. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. As primeiras palavras de Adão que ele pronunciou quando viu aquela linda criatura caminhando na sua direção mostra que ele entendera o que havia acontecido. Com profunda emoção, Adão exclamou: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É claro que a alegria de Adão refletia o início de seu relacionamento sexual, porque o registro acrescenta imediatamente. Por esta razão, porque a mulher foi tomada do corpo do homem, porque ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O fato de uma vez mais se tornarem uma só carne está relacionado com o fato de ter originalmente sido uma só carne. É desígnio de Deus para, através da relação sexual, a carne se una à carne e o espírito ao espírito.
Queridos, vocês que estão me ouvindo, que estão escutando esse vídeo agora, essa é a primeira parte que nós estamos estudando sobre o 7º mandamento. Todos os mandamentos são importantes, mas presto bem atenção nesse mandamento, porque nos dias de hoje as famílias estão acabando, os casamentos estão estourados, um pedaço para cada lado, e estão sendo destruídas por causa de algo que Deus explicou tanto e deixou bem explicado para todos, que para o nosso bem devemos observar o 7º mandamento. Não deixem de assistir e ouvir o próximo vídeo, que eu vou continuar falando do 7º mandamento. Até o próximo vídeo.